Uma parte ao senador Cristóvão. Senadora Sérgio, fico feliz de escutá-la falando de um tema que raramente a gente traz aqui, porque os sindicatos bem organizados, ativos, conseguem que nós falemos por eles. O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, embora exista, funcione, tenha uma coordenação nacional, não tem a força dos outros. Então, fico feliz. Quero parabenizar por seus projetos e dizer que tem um projeto meu que muita gente na hora nem compreendeu, aliás, como muitos dos meus projetos, em que define regras na arquitetura das casas, dos apartamentos, para as habitações dos trabalhadores domésticos. O que a gente vê hoje na arquitetura brasileira, a chamada rica, moderna arquitetura brasileira, é que o quarto reservado para os trabalhadores domésticos são do tamanho de casas de pombos. Terminam transformando a situação em verdadeiras senzalas. A gente tem que ter uma regra. Não é possível que possa haver um quarto para uma empregada doméstica que não tenha janela, e existe. Que só tem um lugar para a cama, e existe. Que não tem lugar para botar um mínimo de um pequeno móvel, e existe lugares e arquitetura que faz com que não haja essas condições. São verdadeiros navios negreiros, verticais. Então, tem esse projeto, que obviamente precisa ser regulamentado depois, não pode ser num projeto do Senado, e eu creio que como esse, a gente pode ajudar. Um outro é a tentativa de dar um desconto adicional, inclusive no INSS, ao patrão, no caso da trabalhadora estudar. É um incentivo para que as trabalhadoras domésticas possam estudar, porque é lamentável que elas, morando em cidades onde há escolas, elas terminem sem estudar. Uma maneira de fazer com que estudem é um incentivo ao próprio patrão, patroa, para que essas trabalhadoras possam estudar. Mas eu creio que nessa luta, como também estamos sempre juntos em educação e meio ambiente, que é outra bandeira que temos em comum, nós temos também essa, tentar dar uma dignidade aos brasileiros e brasileiras que têm trabalhos domésticos. Apesar do senhor dizer que são pouco compreendidos os seus projetos, mas eles são com certeza sempre muito relevantes. São muito relevantes. Às vezes não se quer compreender, né, mas eles são de uma importância muito grande. E, inclusive, logo no início da minha fala aqui, eu disse justamente isso. São mulheres pobres, com estudo, pouco estudo, como é dito, né? E aí a importância de que esse tipo de projeto que dê alguma coisa em termos aos patrões para que eles realmente viabilizam que as empregadas domésticas estudem. E para finalizar, eu diria que eu espero, como eu já disse, né, que esses projetos tramitem rapidamente e que a gente consiga uma resposta positiva a milhões de empregadas que anseiam por mais reconhecimento e justiça. Eu já falei aqui, são em torno de 7 milhões no Brasil. Gostaria ainda de dizer, porque eu já participei de alguns debates nesse sentido, e que algumas pessoas que já estiveram debatendo comigo em rádios de alcance nacional, dizendo que esse tipo de projeto vai prejudicar as trabalhadoras domésticas, porque elas vão ter menos condições de arranjar trabalho. Eu diria que não, de jeito nenhum. Ao contrário, elas serão valorizadas e os patrões não têm que ter essa preocupação. Os patrões não têm que ter essa preocupação. Ela estando com a carteira assinada, seja lá um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, a base salarial que for, né, estando regularizado, né, você mostra o valor que você dá para a empregada doméstica, e ela tem que ser valorizada, porque é alguém que está dentro da sua casa, é alguém que tem que ser de sua confiança, é alguém a quem você confia seus filhos, né? Meus filhos estão crescidos, confia-se, os meus netos, é alguém que você confia a sua vida dentro da casa. Então essa pessoa tem que ser valorizada,
tem que ser reconhecido, a importância, tem que ser reconhecido a importância do seu trabalho. Eu gostaria de dizer, junto com a notável poeta, a nossa notável poeta do Centro-Oeste, junto com Cora Coralina, aspas, o dito de Cora Coralina, na minha vida eu quero a vida daquelas que têm uma vida obscura. Para junto com elas, aí já esse final é meu, para junto com elas a gente realmente ir à luta pelos seus direitos e rapidamente transformá-los em conquistas. Como eu disse aqui, só registrar um dos projetos de lei que nós protocolamos, altera a Lei 5.859, de dezembro de 72, para dispor sobre multa por infração à legislação do trabalho doméstico e da outras providências. O outro altera a Lei número 8.212, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o plano de custeio e da outras providências, para dispor sobre a contribuição social do empregador e do empregado doméstico. E, por último, o que define o que é um diarista, que se faz necessário porque hoje não existe nenhum respaldo legal para essa categoria. Obrigada, senhor presidente. Os nossos